Nós vamos falar de um atentado a tiros impressionante. Um crime motivado por ciúmes aqui na capital. E teve suspeito sendo preso até nos Estados Unidos. Que história é essa que o crime... Ô Bitar, o crime começa aqui e termina lá? Como é que é isso? Exatamente, Paulo Gomes. Começou aqui na região do bairro Cajuru, em Curitiba, e foi parar lá nos Estados Unidos por conta da fuga de um dos principais suspeitos. E por que eu estou falando isso? E mais uma vez, a gente fala aqui de crime passional, né? Envolvendo uma mulher nessa situação. Qual é o caso? O Felipe tinha terminado com a Gabi. E a Gabi resolveu se relacionar com uma outra pessoa. Saiu com outra pessoa, foi para casa dessa pessoa, passou a noite lá. No outro dia pegou um carro por aplicativo e foi embora. O Felipe ficou sabendo disso, Paulo Gomes. E o que ele fez? Chamou os amigos dele e falou assim, ó: a vingança é matar esse cara. E aí eles começaram a fazer rondas ali na região para saber onde esse cara estava e encontraram, Paulo Gomes, uma dupla tentativa de homicídio durante a noite de duas pessoas, dois rapazes que estavam saindo de uma distribuidora de bebidas. E o principal suspeito, como eu falei, fugiu lá para os Estados Unidos. E essa história a gente conta agora aqui no Cidade Alerta. Quando as vítimas entram no carro, não imaginam que serão surpreendidas não por um, mas por dois atiradores encapuzados. São vários tiros. O motorista consegue correr primeiro, o passageiro corre depois. Ele seria o principal alvo dos atiradores. E o enredo que culminou no desfecho dessa história, você acompanha a partir de agora. Gustavo Carvalho Teles Pereira, Guilherme Carvalho Teles Pereira, Felipe Augusto de Oliveira e Maicon André Ananias da Silva são os acusados de participação nesta dupla tentativa de homicídio. O crime aconteceu na noite do dia 26 de fevereiro de 2023, no bairro Cajuru, em Curitiba. Segundo as investigações, Maicon e Felipe são as pessoas que aparecem no vídeo correndo até o veículo onde estavam as vítimas e atiram mais de 20 vezes. Antes mesmo de localizar as vítimas e preparar a emboscada, foram até a casa de uma delas e também atiraram. Eles usam este veículo Sandero de cor branca para deslocamento entre os locais e também para fugir após os tiros. De acordo com a denúncia, Gustavo foi quem alugou o carro usado no crime. Já Guilherme seria o motorista do carro naquela noite. E se você pensou que isso teve relação com drogas, dessa vez se enganou. Foi por ciúmes. De acordo com as investigações, Gustavo, Guilherme e Maicon se juntaram a Felipe para cometer os crimes. E a motivação seria de que uma das vítimas teve um breve relacionamento com uma ex-companheira do Felipe. E ele, não aceitando essa situação, resolveu se vingar. Pelo que a gente apurou, só uma das pessoas era o alvo, que teria se relacionado com a namorada de um deles. E como estava acompanhado de um amigo, acabou sendo vítima dos disparos também. Bastante debilitado, o principal alvo dos atiradores foi ouvido pela polícia. Ele precisou fazer uma traqueostomia para sobreviver. Eu estava na distribuidora, como tomando um gole lá, daí me ligaram. Quem te ligou? A Gabi. Essa Gabi te ligou e falou o que pra você? Falaram que deram tiro na rua da minha casa. Daí eu e o Lucas fomos lá ver, saímos da distribuidora. Quando eu entrei no carro, daí eu fui alvejado. Chegaram atirando bem no vidro que eu tava, onde eu tava sentado. Daí eu vi que saiu um, eu corri. E essa Gabi te ligou, você conheceu ela na tabacaria, trouxe ela pra sua casa e no dia seguinte cedo ela foi embora de Uber. Foi. E essa foi a motivação. A tal Gabi, citada por ele, era mesmo a ex-companheira do Felipe. E quando ele ficou sabendo disso, não gostou. E a vingança seria matar o rapaz. Depois do crime, o Felipe fugiu para os Estados Unidos, entrando ilegalmente pelo estado do Arizona. Mas o patrulhamento fronteiriço daquele país o localizou e levou para um juiz. Mas ele foi liberado. Passaram-se vários meses e só em maio deste ano ele foi localizado novamente, mais de 4.300 quilômetros, já no estado de Massachusetts. E foi aí que o Serviço de Extradição dos Estados Unidos mandou ele de volta. Felipe chegou aqui ao Brasil em julho deste ano para responder por este crime. Já Maicon foi executado a tiros exatamente 3 meses depois da dupla tentativa de homicídio. Ele retornava para casa com a família quando foi perseguido. Morreu ao levar 3 tiros na frente da esposa, dos 2 filhos, do sogro e da cunhada. Quando o rapaz ia atrás de nós, abriu a porta